A psicanálise é como um mergulho que damos nas profundezas da nossa mente, explorando coisas que nem sempre são perceptíveis no nosso dia a dia, mas que têm um impacto na nossa vida diária, como nas nossas escolhas, na maneira como enxergamos o mundo, as coisas e as pessoas, na maneira como nos vemos, na maneira como nós nos relacionamos. Um dos pontos principais é esse tal do inconsciente, que leva a situações que fogem ao nosso controle, mas que influenciam a maneira como vivemos. Influencia nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas escolhas e nosso comportamento. Enfim, esse estranho desconhecido, a que chamamos na psicanálise do inconsciente, tem um grande impacto na nossa vida e muitas vezes, a maioria de nós, obviamente, não temos consciência disso. Então sofremos e vivemos agindo e reagindo diante das pessoas, das circunstâncias e nem sabemos o porquê disso tudo. Muitas vezes, esses sentimentos, ações e reações são reflexos dos traumas vividos na infância, traumas e memórias que foram reprimidas. Esses traumas reprimidos, eles podem surgir, como disse, nos relacionamentos, nas ações e reações, mas também no nosso comportamento e até mesmo nos sonhos. Sonhos que muitas vezes trazem angústia ao nosso coração e não sabemos porquê daqueles sonhos. E que eles, através da psicanálise, pode ter sua interpretação e compreensão desses sentimentos reprimidos que se revelam, se manifestam através dos sonhos. Sentimentos reprimidos são como aquela caixinha onde guardamos memórias que preferimos não nos lembrar, que preferimos não tocar, como uma caixa de fotografias que preferimos não revisitar e escondemos quando vamos mostrar, por exemplo, a alguém. Outro exemplo de memórias reprimidas na infância é como aquele quartinho da bagunça que muitas pessoas têm em casa e que vamos juntando, guardamos e fechamos a porta, especialmente quando chega uma visita em casa e não queremos que ninguém veja. E nós como que encostando alguma coisa por detrás dessa porta para que ninguém abra essa porta. Mas eles estão lá. E uma hora ou outra, esses sentimentos reprimidos, essas emoções reprimidas, não tratadas adequadamente no processo da vida, uma hora ou outra elas saem e elas se manifestam de maneiras que nós não percebemos e não conseguimos identificar, a não ser com uma ajuda profissional terapêutica. Um outro exemplo que a gente pode perceber é a de uma criança que viveu na sua infância situações de repressão, um pai ou uma mãe rígida, dura, exigente e que foi reprimido e que ali não sabia como lidar com aquilo e foi tomada de um medo. Foi como que guardando aquele sentimento de medo e porque não sabia lidar, foi se escondendo, foi se aquietando para poder sobreviver e vencer àquela situação. Foi a maneira como conseguiu lidar como criança diante de uma família cheia de conflitos. E aí ela cresce, quando chega, por exemplo, num ambiente de trabalho, diante de um colega, diante de um chefe, ela se vê ameaçada, amedrontada, e ela não consegue responder a uma autoridade que ela vê. E aí ela fica ansiosa, com medo, e ela, tomada de uma angústia e de um pavor, ela reage, tem reações abruptas e inesperadas que pode trazer grandes dificuldades no relacionamento de trabalho. Aqueles sentimentos, portanto, vivenciados na infância, que não soube lidar com aquilo e que ficou ali reprimido, agora como que numa explosão de impaciência, medo, ansiedade, traz então esta confusão no relacionamento de trabalho, levando-a a um estresse insuportável, podendo até mesmo perder o seu emprego, perder o seu trabalho e não conseguir lidar
com situações difíceis, não conseguir lidar com autoridade. Você já passou por uma experiência como esta? Essas são experiências que surgem na nossa vida e muitas vezes nem sabemos de onde veio. Se você já passou por isso ou tem passado por isso, eu quero convidar você a pensar nisso e a buscar apoio, buscar ajuda. Um abraço.